Olá pessoal, eu aqui mais uma vez, passando bem rápido. Esses dias eu tenho mostrado para vocês essa Bridal Bouquet e aqui a gente está no período de chuva e como natural, né, nesses períodos a gente tem que ter um cuidado maior com as rosas do deserto. E eu tenho feito de tudo para não expor ela à chuva, porque eu quero ver a floração dela. É uma planta bem antiga, eu acho que o cavalo dela, né, deve ter aí na base uns perto dos seus 10 anos. Foi uma planta cultivada por mim, das minhas semeaduras, logo quando comecei a cultivar. E aí eu tenho tomado esses cuidados que tenho compartilhado aí com vocês em outro vídeo. Mas ela está aqui, esplêndida, né, lutando contra a questão climática e nos presenteando, ó, com flores, pessoal. No fundo ali eu tenho um rabo de macaco, mas todos os galhos dela estão em botões. Mas eu estou aqui para tratar outro assunto com vocês, né? A gente sabe que em períodos de chuva não é recomendável a gente fazer replantio, mas se houver uma necessidade de extrema urgência de se fazer um replantio, como deve ser feito? E eu quero compartilhar isso com vocês, né? Começando pelo substrato e qual método eu tenho utilizado nesses períodos que não são favoráveis para se fazer replantios de rosas do deserto. Eu estou aqui com a Bridal, mas não vou fazer replantio dela, vou fazer de outra planta já bem antiga. E eu sei que já está indo embora o período de chuva, então eu quero dar um substrato novo para aproveitar essa estabilidade desse novo período que vai surgir, para que ela possa me recompensar assim como a Bridal está me recompensando com uma boa floração. Então o primeiro passo que a gente tem que observar é o substrato. E essa questão de se ter um substrato bom, isso é algo essencial, mas o substrato que é bom para mim pode não ser bom para você. Porque aqui, embora esteja num período de chuva, as chuvas aqui não são aquelas chuvas bem intensas, muito forte. Então, um substrato muito drenante, que é o recomendável para quem mora nessas regiões que chove muito, para mim já não é muito legal. Porque como aqui é semiárido nordestino, né? Eu moro na Bahia, no semiárido nordestino. É uma região muito seca, que isso não é um deserto por conta do Rio São Francisco. Então, esse substrato com muita drenagem, para mim, já não é algo muito legal. Eu quero mostrar qual substrato que é ideal para mim, o que é que ele tem, como eu preparo ele. Ó, pessoal, meu substrato, ele é um substrato que possui alguns compostos, como vocês observam, ó, tem carvão, mas não em grande quantidade. Tem casca de pino, também não em grande quantidade. E eu, falando da minha realidade de substrato, para minha região, vai um pouquinho de areia de rio lavada, vai um pouquinho de terco de ovino, aí vai um pouquinho de casca de pinos, bagaço de coco e um pouquinho de carvão. Esse substrato aqui, ele retém mais a umidade, então ele é um substrato bom para o meu clima, possivelmente não seja para o de vocês. E como eu falei que eu estou replantando ainda em um período de chuva e que a gente deve evitar esse replantio, o replantio que eu faço é um replantio estratégico. Eu não exponho, né, a planta de retirada toda do substrato. Eu apenas faço um levantamento da planta com um torrão. Posso até expor alguma parte, mas a parte que não vai ficar dentro do substrato. Eu não faço limpezas de raízes agora. E aí o que é que eu faço? Eu coloco o substrato basicamente até a medida, que é um pote bem grande, até a medida, que vai ficar menos de um palmo, onde eu vou encaixar a planta e completar. E com a rega dela, né, a chuva vai tirando o substrato, ela vai, a parte de cima, ocupar esse espaço. Mas além disso, meu substrato ele tem superfosfato simples, né? E eu uso superfosfato simples em pó, uma quantidade pequena, para não salinizar. Isso aqui, ó, é do superfosfato simples. Se colocar em excesso, vai salinizar. Então, é basicamente isso. Eu vou pegar a planta, vou encaixar aqui para vocês verem.
e a gente vai seguindo o vídeo. A planta que eu vou replantar é um EV005. As folhas estão feias por conta das chuvas. Vem a chuva, molha as folhas, depois vem o sol intenso. Mas é uma planta bem estruturada. Ó. Sei que algumas pessoas têm dificuldade, né, com essa planta, porque algumas pessoas se queixam que ela não desenvolve bem. Mas aqui tem desenvolvido de uma maneira extraordinária. O substrato dela estava até aqui. E aqui eu fiz uma observação até onde eu quero levantar ela. Se vocês observarem, eu posso levantar até aqui, porque essas raízes aqui estão firmes, já estavam chegando no fundo, né? Então, eu posso até colocar um pouco mais de substrato naquele pote. Estava aí, vou colocar até um pouco mais de substrato, ó. Porque eu vou passar um bom tempo sem necessitar fazer replantio nessa planta. Por quê? Porque a planta, quando ela chega a uma estrutura já bem elevada, ela não cresce mais como uma planta que ainda é nova. Ela dá uma estacionada, eu estou dando um novo substrato para potencializar a floração dela e também o desenvolvimento. Mas o desenvolvimento dessa planta vai ser um desenvolvimento agora mais lento, porque ela já é uma planta muito antiga. Olha aí, ó, a estrutura dela. Ela já está no pote e ela vai ficar aqui como guia daquela raiz que eu mostrei, que mostrava que estava firme para segurar a estrutura da planta. Esse é o método que a gente ainda pode usar em período de chuva. Por quê? Porque a gente não vai expor tanto a planta. Porque se eu for tirar todo o substrato, fazer limpeza, vai quebrar as raízes, vem a umidade, possivelmente vai desenvolver uma podridão por conta de fungos. Agora o que eu vou fazer é só completar aqui essas laterais. Só completar. Tá aí o replantio. Eu não enchei aqui até a borda, não elevei, como as pessoas falam, que é uma rainha, ela fica no topo, porque é um replantio estratégico. Eu não quero que essa planta sofra. Eu quero evitar entradas de fungos aí, eu não quero mexer nas raízes. E eu não completei até a borda, porque na medida que essa planta for chegando água aqui, o substrato vai cedendo, vai completar e até vai derramar desse substrato. E era isso que eu queria compartilhar com vocês acerca desse replantio estratégico, falar um pouco acerca do substrato, que a realidade de um bom de substrato existe uma variante de uma região para outra, nem sempre aquilo que é bom, que é utilizado aqui vai servir para você. E eu quero finalizar o vídeo por aqui mostrando a Bridal. E é isso, pessoal. Deus abençoe aí a vida de vocês. Curtam o vídeo, compartilhem, ative o sininho e se inscreva no nosso canal. E deixe algum tema que vocês acham interessante para que eu também possa gravar dentro das expectativas de vocês. Um abraço, Deus abençoe.